Olá, sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa, e este é o canal Semear o Futuro. Hoje vamos falar sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a luta pela supremacia mundial. No fundo, estas duas potências lutam por uma supremacia. Tudo começou em março de 2018, quando os Estados Unidos impuseram tarifas sobre a importação do aço e alumínio chinês. A China, posteriormente, retaliou sobre os produtos americanos importados, sobretudo alimentos. Donald Trump, quando foi eleito sob o lema Make America Great Again, prometeu ao seu eleitorado a recuperação dos postos de trabalho perdidos até então. E ele considera que muito por culpa da China, que tem preços muito baixos e que fizeram com que as empresas e a indústria americana fosse abaixo e perdessem assim muitos empregos na América. Portanto, a partir do momento em que Donald Trump, em março de 2018, aplica essas tarifas, os cereais e carros passaram a ser, desde cereais a carros, passaram a ser muito mais caros em ambos os lados, quer na China, quer nos Estados Unidos. Atenção que em 2017, Xi Jinping, que é o presidente da China, na abertura do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, anunciou que até 2050 queria que a China estivesse na liderança de todos os setores a nível mundial. Portanto, Xi Jinping, nesse congresso, delineou logo como objetivo que em 2050 a China dominasse todos os setores a nível mundial. O que é que acontece? A partir do momento em que esta guerra foi declarada, em que os Estados Unidos declararam esta guerra e em que, pelas suas próprias características, Donald Trump não é muito dado às relações exteriores, portanto, não entende muito bem a política de relações exteriores, porque praticamente os Estados Unidos têm sido ausente numa política exterior a nível mundial. Eu acho que a China tem o seu caminho facilitado nesta guerra comercial. Porque, se não vejamos, enquanto a China não importa alimentos dos Estados Unidos, por causa das suas tarifas, portanto, pela retaliação às tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos, ao aço e ao alumínio, e depois estendeu-se a mais produtos, a China teve que procurar novos países que pudessem fornecer esses alimentos. E, portanto, encontrou com alguma vantagem no Brasil, por exemplo, que é o terceiro país exportador do mundo, somente atrás dos Estados Unidos e da União Europeia, encontrou ali um país que pudesse abastecer a China de produtos, ainda para mais com uma vantagem acrescida, porque o Brasil neste momento o dólar está muito alto, ou seja, a China a comprar em dólar vai comprar muito mais produtos do que no outro lado qualquer e portanto tem ali uma relação privilegiada. E o que é que acontece? Se foi comprar produtos alimentares ao Brasil, os produtores americanos ficaram sem esse grande cliente que é a China. Portanto, se inicialmente parecia que os Estados Unidos
podiam estar a ter vantagem com esta proteção, e aliás as políticas de proteção não são, na maioria dos casos, uma boa política, porque não têm muitas vantagens. Inicialmente poderá ser que recuperem alguma vantagem, mas depois, ao longo do tempo, tudo isso só cria desvantagens. A América está nitidamente a perder esta guerra comercial, nitidamente, porque a China está a substituir os seus fornecedores e há bem pouco tempo o CEO da Apple, Tim Cook, disse que estava, com esta guerra comercial, estava a perder capacidade concorrencial para os seus diretos adversários, que são a Samsung e a Huawei. A Huawei que também, para além desta situação, tem ainda uma outra guerra que os Estados Unidos alimentaram, ou seja, abriram uma frente, dizer que a Huawei tem algumas intenções de espiar os Estados Unidos e tem software e aplicações que espiam os Estados Unidos e o Ocidente. Portanto, a Apple já está a sentir na pele esta guerra comercial que está-lhe a ser desfavorável, porque relativamente aos seus concorrentes está a sentir dificuldades. A meu ver, a China está numa posição muito mais vantajosa, porque se os Estados Unidos ficam ausentes na política económica com o resto do mundo, e é muito a partir da política económica que se faz hoje em dia as relações exteriores. As relações exteriores com os outros países fazem-se muito através da política económica. E a China está numa expansão, por exemplo, a nível da África, onde eu estou neste momento, isso é claro. A China empresta muitas vezes dinheiro para projetos e, portanto, ganha com a ausência dos Estados Unidos nesse campo. Porque como o Donald Trump e a administração de Donald Trump estão muito viradas para dentro, estão muito viradas para problemas domésticos e deixaram espaço livre no resto do mundo para que a China pudesse, à vontade, poder fazer a sua política económica e fazer as suas parcerias com outros países e portanto, nesse sentido, a China está muito mais adiantada e a ganhar mais espaço no mundo. Tudo isto resume-se a uma questão, que é quem é que está na corrida à frente para ganhar a supremacia, o domínio no mundo. Neste caso, infelizmente, eu digo infelizmente, é a China. Porquê é que eu digo infelizmente? Porque eu acho que todos os outros países, que não a China e os Estados Unidos, que não os países intervenientes, só têm interesse em que haja um equilíbrio de forças, que estes dois países se equilibrem em termos económicos e financeiros, no apoio e no domínio mundial, para que não haja uma supremacia de um só lado, ou só da China, ou só dos Estados Unidos. E, portanto, acho que todos o resto dos países têm com isto a ganhar. Quem não se lembra, talvez não as novas gerações, mas as gerações dos anos 70, 60, 70, se lembrem da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que havia um equilíbrio, nessa altura mais militar e político, e hoje em dia muito mais económico, financeiro. É que nesse sentido é que acontecem as guerras, e a nova Guerra Fria
é entre os Estados Unidos e a China, com esta guerra comercial, que vai dando uma imagem ainda de luta e disputa entre os Estados Unidos e a China, mas que cada vez mais eu acho que a China está a disparar numa vantagem clara. Aliás, é o país que neste momento detém a maior reserva de moeda internacional, de dólares, que, se não me engano, são à volta de 3 bilhões de dólares de reserva. E, portanto, vai claramente às compras com muita facilidade. Por exemplo, agora na guerra, na crise do petróleo, com a descida dos preços do petróleo, a China conseguiu abastecer-se grandemente com preços muito baixos e, portanto, dizem que está a abastecer-se enormemente para que nos próximos anos possa se defender da alta dos preços que vem aí. Por outro lado, a China, como é um modelo misto e um bocado ambíguo entre o comunismo e o capitalismo, ainda consegue dominar muito bem a sua sociedade. Aliás, por causa disso é que num outro vídeo sobre Hong Kong eu falei sobre a lei da segurança. A China domina muito, a sociedade chinesa é muito policiada e muito controlada, e por causa disso tem mais vantagem em controlar, por exemplo, a crise do coronavírus, porque consegue dominar e consegue fazer com que as pessoas respeitem mais rapidamente as leis e as diretrizes que saem do governo chinês, e, portanto, a China tem clara vantagem por causa destas situações. Não que sejam um modelo que seja interessante para o mundo, mas, de facto, a China está com clara vantagem nesta guerra comercial, e acho que a está a vencer. Por hoje é tudo. Eu acho que este é um assunto que é muito importante para todos nós, a nível mundial, porque, no fundo, são países que dominam a cena económica e depois, por arrasto, política, e todos nós, países que não pertencemos a estas potências, somos um bocado arrastados por políticas que eles dominam. Eu espero que vocês tenham gostado deste tema. Peço-vos que se inscrevam no canal mais uma vez, façam comentários. Eu tenho recebido alguns comentários, e que fizessem mais comentários e mais sugestões. Deem o vosso like. Obrigado.